Tá aí, então, Vivendo Melhor está no ar e se o quadro começa, Claudinei Luiz está com a gente, psicanalista, hipnoterapeuta. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Gustavo. Bom dia, amigo telespectador. Realmente, mais uma semana começando, mais uma satisfação muito grande estar com vocês. E nós trazemos, como sempre, aquela mensagem, Gustavo, que independe do tempo, né? Eu sempre costumo dizer que não importa se estiver chovendo, aliás, essa manhã começando aí com uma cara não muito assim... não amigável. Amigável, mas lembre-se sempre que a questão de estar bem ou estar mal independe do tempo, depende de você. Então, você faz o tempo, né? É nós que fazemos o tempo. E olha, hoje o Claudinei vai nos ajudar mais uma vez, né, para que a gente consiga, consiga construir um modelo mais eficiente de pensamento, porque tudo está mesmo aqui, né? A gente comanda, e também nos ensinar aquelas técnicas úteis para que a gente consiga retirar os obstáculos que aparecem no meio do caminho, caminho que nós mesmos definimos, que nós traçamos. Então vamos contar aí com o Claudinei nesse auxílio. E eu já começo, Claudinei, com uma pergunta. Ter, claro, um objetivo, ter o foco, trazer isso em mente, nós já comentamos, é essencial. Mas conseguir se concentrar nesse foco, ter o poder da concentração, é uma ferramenta extremamente importante. Claro. Conforme nós falamos no programa anterior, a nossa mente é fantástica. Nosso cérebro, que é uma caixinha pequenininha, que pesa um pouco mais de 1 quilo, consegue fazer milagres. Lembra-se que, você que não assistiu o programa, rapidamente falando, nosso coração bate mais de 100 mil vezes ao dia sem que a gente perceba. Nossos olhos podem distinguir mais de 20 milhões de cores. Nós temos a capacidade de ter uma força equivalente a 25 toneladas forças se fôssemos agir somente em uma direção. O que quer dizer isso, meu amigo, minha amiga? Você já ouviu aquela história de uma senhora que estava trocando o pneu do carro e a criança, a filhinha dela, brincava ali perto e de repente o macaco se soltou? Todo mundo conhece essa história. E essa mulher segurou o carro. Uma senhorinha com pouco mais de 40 quilos segurou um carro enquanto a criança saía de dentro. Vocês poderão dizer, mas isso é milagre. Claro, tudo é milagre. Mas acreditem, o milagre é muito além daquele milagre que nós pensamos do nosso Criador. Ele está por trás de tudo, sem sombra de dúvida. Agora, da onde que veio essa força dessa senhora com 25 toneladas, força que nós temos, ela conseguir desenvolver isso e segurar o carro? Concentração. A motivação que ela se automotivou na hora que viu o filho, a filha em perigo. Então, quando nós exercemos o nosso poder de concentração, nós conseguimos milagres. E acreditem, você pode fazer isso. Nós temos alguns bilhões de neurônios, aproximadamente 100 bilhões. Sabem quanto que nós utilizamos? Menos do que 10%. Ou seja, 90 bilhões de neurônios nascem e morrem virgens. Eles não são utilizados. Agora, Gustavo, nós com 10% que utilizamos, olha o que nós já conseguimos. Nós chegamos na Lua, nós estamos indo além do sistema terrestre, nós estamos aí com um desenvolvimento fantástico, a informática todos os dias crescendo, a comunicação crescendo, isso utilizando 10%. Você pensou quando nós utilizarmos 20%? Já vamos dar um passo bem considerável. E que falarmos então 30%? Mas podemos chegar aos 30%, 40%? E por que não? 50%. Imagine quando nós estivermos usando 80%. E aí eu faço a questão, você que gosta de filosofia, vai pensar um pouquinho em casa. Quando nós estivermos perto dos 100%, será que nós não vamos estar sendo o quê? Um Deus? Pense nisso. De repente, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, ele não quis dizer que fez um homem parecido com ele, barbudo, ou de que forma que seja, mas dizendo que nós todos carregamos Deus dentro de nós e nós temos esse poder de fazer o milagre acontecer. Cada um de nós
vive uma experiência de vida, e essa experiência de vida é a experiência que Deus deu para cada um de nós. Única. Portanto, meu amigo, minha amiga, nós temos um poder fantástico em nossas mãos. Agora, nós temos que aprender aos poucos e utilizando. Eu não estou aqui falando não que nós estamos tendo a pretensão de ser Deus, apenas que Deus quer que nós sejamos como Ele, porque Ele nos deu esse potencial, Ele nos deu esse poder. Agora, nós estamos aos pouquinhos aprendendo, porque conforme nós falamos, não recebemos um manual de instruções de como utilizar tudo isso. Então nós temos que aprender aos poucos. Mas podemos construir um modelo, como eu disse no comecinho, eficiente de pensamento e trabalhar as nossas deficiências. Falamos da concentração, a falta de concentração, essa... não seria uma incapacidade, mas uma dificuldade, porque capazes somos, né? Uma pequena dificuldade de aprimorar isso. Perfeito. Deixa eu colocar para você uma coisa, como que funciona a concentração. A nossa mente não para de pensar. Nós temos pensamento o tempo todo. Você não consegue desligar teu cérebro. Agora eu vou dormir, eu vou desligar meu cérebro. Não, você não consegue. Nós estamos funcionando 24 horas por dia. E existem duas possibilidades. Nós podemos ter pensamentos ou nós podemos pensar. Quando você pensa, você está direcionando, está comandando seu cérebro. Quando você tem pensamentos, seu cérebro comanda você. Infelizmente, a maioria dos pensamentos que nós temos são ruins. Em função do quê? Em função daquilo que nós já falamos, daquele modelo de mundo que nós criamos, que de aprender a ver a vida por limitação, ao invés de possibilidade. Nós aprendemos a ver o que nós não queremos, e não aquilo que nós queremos. Falamos isso no programa passado. Eu não quero ser doente, eu não quero ser pobre, ao invés de dizer, eu quero ter saúde, eu quero ser próspero. Então, o que acontece? Se você para de pensar, deixa teu pensamentozinho, olha aí, aliás, até tem um ditado, né? Cabeça vazia... Oficina do diabo. Oficina do diabo. Então, nós temos que aprender a pensar. E para isso, nós temos que aprender a desenvolver a nossa concentração. Então, o que é concentrar? Concentrar, por exemplo, eu tenho aqui um laser point. Esse laser point nós usamos para fazer palestra. Se você aqui com a claridade, nós não vamos conseguir ver o fato, mas todo mundo conhece. Eu consigo projetar isso a praticamente 1 quilômetro. Sabe, esse pontinho aqui vai muito longe. O que é isso? Isso é uma concentração de luz, que vão apenas num feixe, numa frequência. Ao passo que se nós pegarmos a nossa luz aqui dentro de casa, essa luz não é concentrada. Então o que acontece? Ela dispersa. Ela dispersa, ilumina o ambiente, mas se você sair daqui desse local, acabou, você não tem mais iluminação. Então, a diferença está aqui. Aquela luz não está concentrada, está dispersa, e esse laser está concentrado. Então, essa é a diferença fundamental. Nós, quando criança, você provavelmente já deve ter tido aquela experiência de pegar uma lente e acender um cigarro colocando a lente contra o sol. Concorda? Todo mundo já brincou disso, pelo menos na minha época. Hoje as brincadeiras são diferentes, o pessoal vai na internet e vê isso. Mas, então quando você faz isso, o que está acontecendo? Você está pegando os raios do sol que estão dispersos, passando por um prisma, esse prisma concentra a luz e esse foco é muito quente, é muito forte, e vai lá, acende um cigarro, ou acende uma fogueira, não importa aquilo que você quer. Então, concentrar nada mais é do que você fazer o quê? Um feixe de pensamentos numa direção apenas e conseguir controlar a sua mente. Você fala, mas como que eu faço isso, Claudinei? Bom, existem algumas técnicas para isso, Gustavo. É isso que eu queria saber. Como a gente consegue descartar crenças, pensamentos destrutivos, negativos? Porque a mente, ela tem um poder, assim, absoluto, né? Ela comanda muito, porque a gente vê, até já falamos aqui no programa com vários profissionais, como algumas pessoas são reféns, né, dos pensamentos que aprisionam, pensamentos destrutivos, negativos. E quanto mais você pensa, mais você aumenta o evento. Então, quando nós estamos aí com um problema, por exemplo, você está com um problema de doença, se você começa a pensar na sua doença, você vai somatizá-la. Você vai acabar transformando essa doença, que às vezes pode ser até mental, em doença real. Então nós temos que aprender a pensar de uma forma,
mais uma vez eu digo, não é a forma positiva. A forma positiva é muito boa, é muito melhor que a negativa. Mas, além disso, nós temos que utilizar a visualização, agir. E por isso, você, telespectador, pode fazer isso. Você quer aumentar a sua concentração? Então, eu vou dar aqui um pequeno exercício para você fazer. Eu gosto quando você traz o exercício. Então, esses exercícios vocês vão poder fazer a hora que você quiser, tá? Então, por exemplo, um exercício que você pode fazer que é muito bom. Você tem um relógio aí na sua casa que tem aquela minuteira, sabe, aquele marcador de segundo que vai passando? Então, o que é importante? Você pegar esse relógio. A primeira experiência vai ser a seguinte: você vai olhar nesse ponteiro de segundos que está girando e pare e deixa dar uma volta sem pensar em absolutamente nada, ok? Você coloca, fica olhando, esvazia a sua mente, como se você... Isso é uma boa técnica para você aprender a meditar, ok? Você desenvolvendo isso, você vai ter uma capacidade de meditar fantástica. As pessoas não sabem o que é meditar. Tem gente que pensa que meditar é ficar pensando em alguma coisa. Na verdade, meditar é não pensar em nada, é desligar completamente. Então, você vai desligar completamente durante o tempo de um minuto. Aí você vai fazer durante 2 minutos. Quando você chegar em 3 minutos, você já vai estar conseguindo ter um desempenho muito bom. Aí você vai fazer um teste. Você vai colocar esse relógio do lado do seu televisor e na hora da sua novela preferida, na hora que você estiver assistindo aquele capítulo, de preferência o último capítulo. Imperdível, né? Imperdível. Aí você vai colocar o relógio e vai se concentrar naquela minuteira, esquecendo completamente, sem ouvir o que está acontecendo na televisão. É a televisão do seu lado. Você vai falar, Claudio, isso é difícil, claro. É difícil. É um treino. Você tem que praticar e treinar a sua mente. Você poderá colocar também uma velinha acesa, centrar a sua visão naquela velinha e deixá-la ali. E durante um certo tempo que você vai cronometrando, à medida que você vai se sentindo mais poderoso. Então são exercícios fáceis que você poderá colocar em prática para aumentar o seu poder de concentração. E acredite, você aprendendo a concentrar-se, você não vai ter mais aquelas dificuldades de deixar com que pensamentos vazios entrem na sua mente e que estrague o seu dia. Tá? Então, faça isso. Eu acredito que esse tipo de exercício vai nos ajudar também a ter o foco, a ter o direcionamento que a gente precisa. Exatamente. Não é? Você com isso, você vai começar a estabelecer e ajudar todos os caminhos a estabelecer aquela meta que nós falamos nos programas anteriores. Quem perdeu o programa anterior, quem não conseguiu, que tem alguma dúvida, que queira saber alguma coisa, por favor, eu tenho muitos artigos publicados no meu site, só vocês acessarem, nós colocamos sempre aí na base do programa. Vocês entram, acessam, eu tenho muitos artigos, tenho um livro. Entrem em contato comigo, vou passar o meu e-mail diretamente, não aqui no meu site. Vocês poderão estar questionando e falar, Claudio, eu não assisti, eu gostaria de saber como que é feito isso, eu vou ter todo o prazer de estar interagindo com vocês. Uma troca de ideias mesmo, né? Exato, eu acho que nós temos que estar somando. Aquilo que você falou no início do programa, de ser amigo. O que é ser amigo? É trocar experiências, é trocar momentos bons, momentos ruins. Lembrando sempre que um momento ruim é relativo. Você tem que aprender a ver o que é um momento ruim. Nem sempre um momento ruim para você é ruim para o outro, tá? Você, quando quebra uma vidraça, o menino, quando quebra uma vidraça, é ruim para o dono da vidraça, mas é ótimo para o vidraceiro. Então, é tudo relativo. Então, quanto mais nós aprendermos a entender e ter esse equilíbrio, nós cada vez vamos aprender a viver melhor. Perceber o lado bom no momento ruim e o aprendizado que você pode tirar daquele momento, o crescimento, né? Porque se a gente não cresce, não desenvolve, não aprende... Nós estamos aqui, a início também da sua abertura do programa, nós também estamos aqui para viver essa experiência de vida. Se você não tem problema nenhum, se você não tem problema de salário, se você não tem problema de pagar conta, se você não tem problema de... Você está fazendo o que aqui? Você acha que você vai gostar? Não tem graça, acreditem. Tem uma lei da economia, que é uma lei que o nome dela não importa, mas ela é Lei da Utilidade Marginal Decrescente. O que significa isso? Significa você, de repente, colocando isso em termos de psicologia, a felicidade, ela bate muito de encontro com o excesso.
A lei da escassez é onde que nós trabalhamos. Por exemplo, você, quando está morrendo de sede, você está com aquela sede tremenda, você chega correndo, vê um copo de água. Que felicidade quando você toma aquele copo. O segundo ainda vai ser feliz. O terceiro você já vai tomar forçado. O quarto você não quer nem saber que existe. Então, perceba que se nós fizermos isso, nós vamos falar futuramente sobre felicidade, sobre sucesso, e nós vamos estar voltando com essas dicas também. Quando você aprender a pegar esse copo de água e tomá-lo na medida certa, no equilíbrio, também você vai aprender a viver melhor.